Eu estou aqui com Rafael Alves, Isso. fotojornalista, documentarista, aqui de Manaus. Você nasceu em Manaus? Nascido em Manaus. Estou em Manaus, estou no congresso Foto Inovar. Eu tive a oportunidade de conhecer mais do Rafael ontem. Ele abriu o congresso e eu até comentei com você, confesso que eu acordei cedo porque eu cheguei 3 horas da manhã e eu falei, cara, eu quero te ouvir ali, queria te assistir muito, porque é muito difícil a gente estar num congresso comercial como esse, né, de fotógrafos, muitas vezes casamento, casais, família, newborn, e aí a gente encontrar alguém fora desse meio, e eu acho que isso é muito importante, né, a gente sair um pouco fora da caixa e óbvio, eu me interesso muito pela fotografia documental, é o né, que você faz, que eu né? faço, então, cara, eu cheguei, era 3 e pouco da manhã aqui em Manaus, acordei super cedo, eu falei, não importa que eu tô cansado, não importa que eu vou palestrar no mesmo dia, porque geralmente eu descanso um pouco mais, já que eu ia palestrar. Possível. Eu falei, eu quero te assistir. Foi muito bom, então obrigado aí por ter vindo aí, ter participado. Eu agradeço, aprendi aqui. muito também com a sua palestra. No fim, fotografia é uma coisa só você faz a mesma coisa que eu faço, com um público diferente, mas fotografia com F maiúsculo, né? E documental com D maiúsculo também. Aí. Então conta um pouquinho, fala um pouquinho pra gente aí do quem você é, qual que é o seu background aí do pessoal te conhecer. Eu sou fotógrafo, né, aqui de Manaus, nasci aqui, morei um tempo no Rio de Janeiro por conta do meu pai, mas sempre retornando para cá, já moro aqui há muito mais tempo do que morei no Rio. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas, em fotografia pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, em artes visuais pelo SENAC e tenho mestrado em fotojornalismo e fotodocumentarismo pela Universidade de Artes de Londres, né, que eu concluí em 2014. E eu comecei trabalhando nos jornais locais, revistas. Na verdade, quando eu comecei mesmo, meus colegas me chamavam para fazer fotos das bandas, né, e tal, fotos 3x4, né? Sim. Eu escolhi o jornalismo por causa da fotografia, né? Isso surgiu ali na minha adolescência, um interesse, vendo livros de fotógrafos, vendo exposições. Eu gostava muito de arte e foi uma consequência. E na hora de escolher a profissão, como você falou, o Lucas falou ontem também, a gente precisa escolher aquela coisa que quando a gente chega em casa a gente quer saber mais sobre ela, né? O que dá aquela paixão. E com a fotografia foi assim. E eu acho que a fotografia do jornalismo, ela permite também, como a sua, a gente chegar muito próximo da essência do ser humano, assim. Então, a câmera, ela se torna ali só o canal para mensagem, para essa comunicação entre os dois, né? E aí eu sempre procurei estudar essa área, me especializar, trabalhar aqui. Eu confesso que eu viajo, assim, às vezes a gente faz, claro, foto minha, da minha esposa e tal, passeando, da família, mas para fotografar alguma coisa, aquilo tem que mexer comigo. Agora eu estou conseguindo fotografar em Goiás, quando vou lá, minha esposa é de Goiás, quando eu estou indo seguidas vezes ao Nordeste, porque você começa a se envolver. Mas o meu trabalho mesmo assim, 90%, 95% é aqui, eu tenho interesse. Tive convites algumas vezes para trabalhar fora e tal, não tem problema nenhum com isso, mas eu sentia que eu tinha que falar daqui, porque uma vez me perguntaram bem assim, Renato, Rafael, tem vontade assim de fotografar uma guerra? Assim, olha, eu falei, se a empresa para a qual eu trabalho, a instituição que eu trabalho, me mandasse como obrigação, eu iria. Só que eu acho que tem muitas guerras aqui. Inclusive dentro de mim, né? Que não são aquelas guerras, mas são outros tipos de conflitos que a gente tem que resolver, coisas psicológicas, sociológicas, econômicas, culturais, né? E pessoais. Então eu acabei ficando por aqui mesmo. Assim. Legal. Eu acho que o lance da guerra é porque muitas vezes a gente cria ídolos dentro da fotografia, que você pega aí os melhores fotógrafos, muitas vezes eles estão em áreas de conflito. E até se destacam muitas vezes por isso, né? Por uma fotografia que chama atenção. E acho que dá, de certa forma, uma projeção de queria poder fotografar alguma coisa talvez pouco mais forte, e é aquele negócio, tem muita coisa forte acontecendo aqui, muitas vezes no nosso próprio bairro, no meio ali onde a gente vive, ali muito próximo, num bairro do lado, não sei. Mas é isso, eu compartilho disso com você, tenho amigos que também pensam, gostaria de fotografar, seria um fotógrafo de guerra, mas é aquele negócio de o preço é muito alto também. Isso também, Eu acho assim que em qualquer área existem
preços a serem pagos, não só na fotografia, Sim. em todas as profissões. Só que tem essa questão da promoção, tem umas coisas assim que eu também acho que não é uma crítica, mas não faria. Tem muita gente que vai para lá porque a chance de você ter um destaque, uma repercussão com uma foto, ganhar um prêmio também é muito grande. Mas essas coisas, muitas vezes que a gente precisa resolver, elas estão dentro da gente, né? E a gente se relaciona com isso. Ontem, assim, para mim ficou evidente que o que você estava apresentando tem seu coração ali, porque você relaciona aquilo com o que você tem na sua família. Poxa, eu gostaria de ter lembrança, mostrou as fotos, sim. A gente dá muito valor para isso. É um trabalho bem diferente do seu, mas eu venho fotografando muito, tanto a família da minha esposa quanto a família da minha mãe. Uma outra pegada, para mim mesmo, sim, assim. Sim. Mas sem ser aquelas fotos de álbum e tal, mais ou menos o que você procura fazer, mas com a minha família, porque é um relato interessante, né? Tem um fotógrafo, Christopher Anderson, da Magnum. Tive a oportunidade de fazer um curso no Rio de Janeiro, ele era um dos professores. Que legal. E ele tem um trabalho lindo, que você conhece, o Sun. Aquele trabalho é maravilhoso. Eu tenho o livro dele. Porque, até arrepio só de lembrar. A gente está alinhado. Não, ele se posicionar enquanto filho, enquanto pai, ao mesmo tempo, aquilo é de uma maestria. Eu acho, sabe, uma coisa assim que me impressiona muito, por exemplo, o Christopher Anderson, tem vários fotógrafos assim, que você olha o trabalho. Não sei se é o Alex Majoli que tem um Esse outro... foi meu professor no Rio. Era ele, o Thomas Dvorak e o Christopher. Nós tivemos umas aulas com os três, mas as turmas eram separadas. Eu escolhia do Majoli, né? Que legal. Que aí tem tudo a ver com o que eu gosto, assim. É que, assim, uma coisa que eu acho louco, tem outros fotógrafos, eu não vou lembrar o nome agora, que eu tenho um monte desses livros que são fotógrafos que fotografaram as próprias famílias, mas são fotógrafos de conflitos. Sabe? E aí você vê um contraponto muito grande entre um e outro, né? Às vezes o conflito não está no mundo, né? O conflito está na gente, né? E a gente precisa... A fotografia ela é um veículo muito interessante. Eu confesso que eu tenho uma timidez. Ontem eu estava super nervoso, né? Porque assim, eu já falei em faculdade, para estudantes e tal, para colegas, assim, mas você olha para uma plateia, tinha umas 400 pessoas, eu tremi na base, assim. Mas você foi super bem, cara, porque na verdade, assim, acho que assim, o lance é quando você é você, sabe? Eu tinha pensado fazer Prezi, eu pedi ajuda e tal, PowerPoint, eu não sei mexer nessas coisas, né, sabe? Aí eu falei com a minha esposa, não, ele ajuda, não sei o quê. Ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, geralmente eu faço assim. Ela falou, é isso que você tem que fazer. Ela é psicóloga, né? Sim, aquela pessoa super tranquila e tal, muito segura. Então ela me deu uma força legal, falou, faz o que você sempre faz que vai dar certo. Aí, graças a Deus, deu um retorno legal, isso que você está fazendo, proporcionando aqui para mim. Fiquei super emocionado e eu também, eu estive no Foto Inovar ano passado, aprendi pra caramba, vi algumas coisas de Photoshop, que são coisas que a gente não faz, né? Eu vi o Alexandre Kise lá mexendo, aquele recorte que ele faz, aquilo é genial. Eu passo horas e eu não consegui. E eu falei, não, agora eu aprendi, eu tô tentando até hoje e não consegui. Mas aí também no congresso a gente vê assim, o que o Lucas fala, o que você falou, por mais que o caminho que você tenha seguido diferente, você encontrar eco no que você pensa, estou no caminho, né? Estou fazendo isso aí, cada passo de uma vez, né? No nosso tempo aqui, aquele tempo caboclo da canoa, tranquilo, banzeiro do Rio, a gente vai fazendo aí. Show, legal. Uma coisa que você falou ontem que me chamou muita atenção, assim, você falou que no jornal, né, tem uma frase que é comum que você sabe, o jornalista não pode ser filho da pauta. Não pode, de jeito nenhum, né? Isso eu exercito muito no documental, porque é quando eu saio livre para criar, como o Kandinsky queria ser como uma criança livre para pintar, né? O documental proporciona isso. Mas no jornal, na agência, no jornalismo diário, a gente vai para uma pauta, nem sempre as coisas saem como planejado. A pauta ela tem que ser uma diretriz, não uma ordem. Então, ela é um caminho. Eu acho que é muito importante que o fotógrafo se trabalhe em equipe, conversar, seja com o motorista, com o repórter fotográfico, cinematográfico, a equipe toda, os editores, chefe de reportagem, para que ele se intere melhor do assunto, né? E consiga extrair o máximo daquilo. E também está sempre pronto para o inusitado, porque acontecem coisas, né? Na premiação do Oscar tem ator que cai, tem aquela foto inusitada, desfile de 7 de setembro, tem o cavalo que cansa e joga o soldado. Então essas coisas a gente tem que estar preparado também.
E é um exercício diário da observação e da paciência, como você falou, paciência, ser parcimonioso, economizar. Existe um documentário chamado Abaixando as Câmeras ou Abaixando as Máquinas, né? Que mostra os fotógrafos no Rio de Janeiro, naquelas áreas de conflito, tudinho. Eu acho que é isso mesmo. Pô, não conheço, eu vou até marcar aqui. Dá uma olhada, é muito bom. Passa muito no Canal Brasil. Tá. Né? Deve ter no Now para você assistir. Tá, e é maravilhoso, fala com o Severino, com o Custódio Coimbra, vários grandes fotógrafos de jornal, né, super nomeado Marcelo Carnaval e tal. E eles falam sobre a importância da hora de baixar a máquina, a essência do documentário é sobre isso. E eu acho que isso é importante em todas as áreas da fotografia, né? Tem a hora de você fotografar, às vezes você fotografa muito, está muito preocupado com técnica, muito preocupado com foco, mas o que vai ficar é o sentimento, é a sinceridade. Sim. A gente está numa época filosófica que a gente falava muito, antigamente, de aquelas vinhetas de rádio, se o repórter cidade não deu, nada aconteceu. Não é bem assim. Hoje nós estamos na era da pós-verdade. Hoje não importa se você está dizendo, eu vi isso aqui, é assim que acontece. Não. Você tem que ser autêntico para dizer, olha, essa é a minha visão sobre aquilo. Uhum. Né? O que eu sou capaz, o que meus códigos, a minha vivência, a minha forma de enxergar o mundo é capaz de reproduzir daquilo que eu estou vendo. A fotografia, enfim, fala muito mais da gente do que o que a gente está fotografando. Né? Eu vi isso muito ontem no seu trabalho. Né? As suas fotos com a sua filha, as fotos que você faz de pais com filhos, né? Tá lá, tá ligado. Eu, como o Lucas falou, olha, essa foto aqui em termos de composição é a mesma. Composição, compor uma música, não é só arranjar as notas, mas tem a carga de sentimento. Então, o sentimento que você está colocando ali compõe também a fotografia. Com certeza. Então, a gente coloca acho isso. Que, né? Se a gente for pensar na música, algumas vezes a gente vê a música original e a gente vê uma outra que foi cantada, muitas vezes cantada ou tocada com muito mais sentimento e acaba sendo melhor do que a própria original que a gente conhece. Isso para semiótica, para linguística, né? Para área de teoria da comunicação, é a questão do sintagma e paradigma. Você tem aquela música que todo mundo conhece, Terezinha de Jesus, deu uma queda, foi a chão. O Chico Buarque pegou mais ou menos a melodia, a ideia e fez aquela, o primeiro me chegou, como quem vem do florista. Ele pegou um paradigma que todo mundo conhece e fez um sintagma, ou seja, uma releitura daquilo, né? E como a gente está falando, a gente tem que ter referências, né? Para mim, por exemplo, Goya, Francesco de Goya, eu acho maravilhoso o trabalho dele. Velázquez, ou o próprio Caravaggio, né? A carga de opinião que tinha ali, eu procuro levar para a fotografia e dos outros fotógrafos também, como Alex Majoli, é um que eu acompanho, Ernesto Bazin, tive a oportunidade de estudar com ele também, muito fera. E a gente, na verdade, está criando, mas a gente está sempre criando a partir do ponto de partida, nem que esse ponto de partida seja nós mesmos. Então a fotografia é isso, né? Ernesto Bazin é italiano, né? Italiano, sim. Eu fiz um workshop com ele na Bahia, inclusive aquele prêmio da Leica que eu mencionei que eu ganhei foi com as fotos que eu fiz durante o workshop dele lá na Bahia. Foi a primeira vez que eu fui à Bahia, né? Como fotógrafo. Ele vem muito pro Brasil fazer workshop na Bahia. Sim, faz. Ele adora a Bahia, né? Ele faz também um próximo aqui no Peru. É uma pessoa maravilhosa, super querido. Eu tenho muita vontade de ir de novo, quando eu puder, irei. E eu falei com ele, né? Ele é um fotojornalista também, trabalhou muito com a agência, foi da Magno, né? E uma vez eu perguntei dele, né? E isso eu me identifiquei muito, que ele falou que ele não queria fotografar a guerra porque ele era um fotógrafo da vida. Né? Caraca, que louco. É bonito, pô, tá lá no teu trabalho, eu acho que eu procuro fazer isso aqui sobre a nossa vida amazônica e tal, porque eu sempre falo isso também, o pessoal fala pra mim, a fotografia da Amazônia, muita gente vem, aí vê a arara, a onça, a mata, o arquipélago de Anavilhanos, o encontro das águas, o teatro, é legal, mas eu acho que se a gente pensar, por exemplo, num campo gramado, o formigueiro, ele faz parte do campo. Manaus é esse formigueiro. Manaus é a Amazônia, ele faz parte disso. Então, o Amazonas, né, em geral, as cidades. Então, eu procuro muito entender, porque me interessa entender como é que a gente se relaciona assim, com cidade e uma natureza tão importante, e às vezes dando as costas para isso, e às vezes respeitando demais. Que você vai no interior, o respeito que o caboclo tem pelo rio, que o ribeirinho, o pescador, porque ali ele tira o sustento, ali é a estrada, é o caminho dele. E aqui na cidade, às vezes a gente vê os dejetos sendo jogados nos nossos rios, tudo. Isso para mim é um contrassenso, um contraponto muito interessante. E esse é o meu conflito, né? É isso que eu procuro interpretar. Eu acho que assim, a gente encontrar exatamente aquilo que você quer fotografar, porque a gente tem tudo.
né? E você começar a filtrar é a parte mais difícil, né? Se encontra isso. Eu conheci uma fotógrafa agora na Itália, que inclusive foi a primeira entrevista que eu fiz. Muito legal. E ela, cara, tem um projeto pessoal onde ela é uma fotografia simples, mas tudo tá, na verdade, em como a ideia do que ela colocou ali para trazer aquilo, para fazer você pensar, você refletir. Então, na verdade, são fotos da onde as pessoas estão sentadas num tapete, pessoas de uma comunidade carente, e elas tinham que sentar naquele tapete e pensar, né, naquilo que eles gostariam de ser, né, e fechar o olho. Então, é um retrato no meio do ambiente deles e, muito bom. E embaixo a frase do que eles pensaram. E é uma ideia genial, né? Quando eu conheci ela, eu falei, caraca, que simples e lindo. Então acho que assim, muitas vezes a gente fica pensando nesse lance, a fotografia de conflito, de guerra ou muitas coisas muito espetaculosas, como eu vejo, por exemplo, até porque participo muito de concurso, muitas vezes a gente olha para aquelas fotos que ganharam e você fala, cara, que foto foda, né? Que foto como... eu não tenho tudo isso, né? De tantos momentos assim. E são coisas que a gente busca, obviamente, no nosso trabalho que a gente está fazendo, mas é aquilo da simplicidade, muitas vezes, tem uma força e uma carga muito mais forte do que aquela foto que a gente olha como se fosse tudo muito espetaculoso. Eu sempre penso sobre isso também, Renato. Tem uma coisa que acontecia muito em jornal que era curioso. Às vezes, coisas que a gente sempre fotografa. Aqui tem um peixe, o pirarucu, que tem quase 3 metros. Espero que você tenha provado, que é uma delícia. Né? E o pirarucu, ele fica indefeso permanente. E tem um período do ano em que é liberada a pesca ali próximo a Tefé, é uma área de reserva sustentável, Mamirauá, na região de Mamirauá. E lá tem uma reserva de desenvolvimento sustentável, é liberada a pesca, e vários colegas meus já foram cobrir. E a gente ouvia muito em jornal, um colega fez e fala, no que vem eu quero ir lá fazer essa foto, né? Eu sempre estranhei muito isso, assim, porque se um dia eu tiver que ir lá cobrir, for o meu trabalho, eu vou me interessar em fazer as minhas fotos, não aquela foto, né? E eu penso muito sobre isso, eu também participo muito de prêmios, procuro participar, porque é uma forma de medir a gente, de se desafiar, porque a fotografia, ela é essencialmente individualista e solitária, porque somos nós e que a gente está fotografando. Um fotógrafo de paisagem, às vezes, é só ele e a paisagem que não necessariamente conversa com ele, né? E eu sempre pensei isso, eu vejo esse pessoal fala para mim, tá aberto, por exemplo, o Prêmio Avistar, que acho que é o Itaú que organiza, eu falo, cara, eu não tenho trabalho para isso, eu não vou fazer um trabalho para me inscrever, eu me inscrevo com o que eu tenho. Então, por exemplo, uma das coisas mais felizes na minha vida, que eu sempre almejei um dia participar de um World Press Photo, um Pictures of the Year, foi o Pictures of the Year Latin America 2017, que eu ganhei com uma foto que eu fiz na balsa do São Raimundo. Assim, eu saí do trabalho, não tinha nada para fazer, não tinha que ir no supermercado, não tinha que cozinhar. Eu saí com a minha câmera e fui fotografar. Eu fotografei os meninos brincando na balsa. E eu sempre saio para fotografar assim, sem ideia. E depois eu começo a ter ideia dos meus projetos. E aí eu vi, essa foto tem tudo a ver com o projeto. Aí, junto com outras fotos, forma um conjunto, que é o River Seek, né? Que eu trabalho sobre essa relação do ser humano, como ele se posiciona nessa dicotomia, espaço urbano, natureza, né? E aquela foto acabou sendo a primeira foto quando eu construí uma linha assim, né, uma edição, eu escolhi ela como a primeira. E aí eu falei, vamos escrever esse material no Pictures of the Year, mas sem esperança. Aí, tem fotos de fotógrafos, são só fotógrafos latinos e ibero-americanos, aí várias fotos da questão das imigrações que estão acontecendo, Rohingya na Síria, tanto no México e tal, premiadas, e no meio uma foto feita no bairro do São Raimundo, no bairro tradicional de Manaus. Cara, aquilo foi uma alegria, eu sou chorão. Eu chorei com aquilo, eu fiquei emocionado porque eu pensei assim, poxa, falaram tanto para ir embora, que bom que eu fiz na minha terra. E uma fotografia que de repente é quase um hobby, né? Para mim é uma missão, mas para outros é um hobby. E tá lá. A gente consegue fazer as coisas quando a gente coloca um coração. Eu li, é motivacional, eu não sou muito disso, mas eu li um dia desse e faz todo sentido. Onde tem uma vontade, tem um caminho. Se você quiser fazer, você faz, né? E seja onde for, desde que você seja autêntico, sincero, né? Você
você falando isso me lembra um pouquinho da sua história, né, do seu caminho você comentou ontem, inclusive na sua palestra, falou assim, cara, você precisa arrumar um jeito de você aprender, né? E muitas vezes você não tem, cara, ninguém tem dinheiro sobrando, não, né? Acho que não. Nós somos brasileiros. Então assim, e as coisas são difíceis pra gente, mas você falou, pô, eu tinha uma câmera, vendi a câmera para fazer um curso, para estudar, eu não tenho e depois, pena disso, cara. Sabe, eu acho que isso que você falou é muito foda, no sentido de quando você tem um objetivo, né? Você cria esse caminho para você chegar lá. Você sabe aonde você quer chegar, mas você precisa fazer. Não adianta você ficar sentado esperando as coisas melhorarem ou acontecerem. Acho que a diferença de quem conquista, acho que as coisas, é porque ele dá um jeito. Você foi lá e vendeu sua câmera e você conseguiu fazer o curso que você queria. Né? A gente aperta o cinto aqui, ali, falta um dia no trabalho se tiver que faltar para um curso, mesmo que desconte um pouquinho, vale a pena depois, cara, porque eu não sei se o Maquiavel quis dizer nesse sentido, mas os fins justificam os meios às vezes, né? Você vendeu uma coisa que às vezes tem um valor para você, mas o final, né? Sim. E aí tem algumas coisas nesse caminho, assim, por exemplo, eu tenho muita felicidade de que a minha mãe, minha esposa, meu pai são vivos para ver. Eu gostaria que meu avô, meus dois avós, né, mas o meu avô materno, ele tinha uma importância muito grande para mim. Eu tenho nele uma figura assim, ele era muito sábio, mas muito simples. E eu nunca esqueço, me chamava Iel, né? Falava, Iel, tinha voz meio rouca, vovô. E ele sempre dizia assim para mim, não esqueça, ele dizia de si, ele era muito sábio, mas ele é uma pessoa que foi alfabetizada em casa e lia muito. Então eu lembro, quando pequeno viajei para Minas Gerais, fomos nas esculturas lá de Ouro Preto, de Aleijadinho, e ele me explicando aquilo, né? Aquilo foi a última viagem que eu fiz com o vovô. E o meu avô, no fim das contas, ele sempre dizia, você pode estudar o quanto for, mas ele dizia de si mesmo, mas eu sou apenas um mecânico. E eu procuro estudar, mas não esquecer de que eu sou apenas um fotógrafo. E o fotógrafo faz o quê? Faz foto. A gente tem que estudar tudo, tem que estudar negócio, essas coisas, tudinho. Eu preciso estudar, inclusive, mais isso, vídeo que eu estou vendo aqui, você manja pra caramba, preciso estudar. Né? Eu sempre procuro estudar, mas no fim das contas o que eu sei que eu tenho que fazer é fotos, é o ofício, né? Sim. E às vezes eu vejo que muitos fotógrafos, às vezes, ganham um prêmio, conquistam alguma coisa, um diploma que seja, um papel social, e esquecem que são fotógrafos. Fica, sei lá, julgando os outros, fica ali e tal. Eu não costumo criticar, assim, claro, a gente tem coisas que eu penso diferente, tal, a gente diverge, mas o grande lance é você procurar aprender até o que você não faria. Sim, então, eu acho que a busca pela sabedoria é o mais importante, assim, sabedoria, simplicidade, humildade, que é isso que leva a gente a ser alguma coisa, assim. Pô, demais. É isso, demais também. Isso aqui, pô, ontem você vê as pessoas assim, gostar de um trabalho seu, né, que você faz ali com carinho e tal. Sei lá, eu tenho poucos seguidores no Instagram e tal, eu fico feliz que as pessoas olhem e tal, curtam, né, eu dou o maior valor, mandam mensagem para mim, eu respondo. Aí você vê uma plateia assim, cheia de gente e tal, assim, é um negócio emocionante. Para mim foi marcante. É tão emocionante quanto, sei lá, ganhar um prêmio ou ter uma foto na capa do jornal a primeira vez. Essas coisas todas a gente marca como marco da vida, nascimento de uma pessoa amada. Você tem filhos ou ainda não tem, o nosso casamento, você tem que dar valor para a família, aniversário de 70 anos da mãe, 60, tudo isso. E foi uma alegria semelhante a isso. Assim, que legal, que legal. Voltando naquela parte que eu tinha falado, né, do jornalista não pode ser filho da pauta, que para mim foi assim, eu achei incrível. Você mostrou lá uma foto que na verdade você foi para cobrir um atropelamento, foi isso? Isso. E aí você chegou lá, além do atropelamento, o que aconteceu foi que a ambulância quebrou. Né? Aí você tem a foto, na verdade, dos dois. Que era para ser um socorro, esperando o socorro. Os caras esperando socorro, a ambulância sendo guinchada, isso. Genial aquela foto. Eu gosto olhei muito para aquela dela. foto e falei, caraca, né? E aí, enfim, você vai para uma coisa e acaba indo para outra. E eu achei isso muito legal, porque assim, já aconteceu comigo assim de várias vezes, né? Eu ir para uma coisa e acabar desviando para outra coisa, né? Já cheguei a fotografar parto assim sem ter nada programado.
Uma vez eu estava num evento como esse daqui e a palestrante estava gestante. Entrou aí. E ela entrou e eu fiz o documentário do parto. Mágico, né? Lá, um né? momento mágico. Eu estive voltando agora da Itália e aí eu conheci uma família que eu mostrei. Maravilhoso. E aí, cara, eu falei, pô, eu me apaixonei pela história, né? É aquele negócio que você fala assim, cara, é por isso que eu sou fotógrafo. Eu amo isso aqui, eu não tô fazendo por dinheiro. Não tem preço. Né? Isso daqui eu quero fazer por eles, pra mim. A gente precisa pagar as contas e tal, mas tem essas coisas que você faz por amor. É como o meu trabalho autoral, eu gasto muito mais, porque assim, eu tenho um emprego fixo, eu trabalho na agência, o meu trabalho autoral eu não ganho nada, mas eu vou lá fazer, mas me dá uma alegria, quando eu volto, você volta, cara, olha o que eu vi hoje, né? A gente coleciona memórias. Realização pessoal. Isso. O David Alan Harvey, ele faz workshop aqui no Brasil também e assim, ele faz vários na América Latina e tal, e toda vez que ele está numa cidade, num outro país para dar um workshop, e ele falou isso para mim, ele falou, Renato, você está pagando o meu projeto autoral. Porque ele está lá dando workshop e aproveita e ele está fazendo. Então teve um dia que eu falei, se você quiser hoje não ir fotografar, fica comigo. Que é o que o Ernesto faz também, vários outros fotógrafos estão fazendo. Então assim, no final das contas, eles têm os trabalhos comerciais deles que eles fazem, por exemplo, a National Geographic tem que seguir uma pauta, né? Para a própria Magnum, enfim, mas eles querem fazer o deles, né? Daquilo, não, eu quero fazer do meu jeito. O David, por exemplo, o David publica, né? Acho que o Ernesto também, né? Porque o Ernesto sim, faz muito. Publica do hoje jeito que eles querem. Ele está que eles chamam de self-publishing, né? Ele tem uma editora agora e tal. Mas ele fez muito. Do Ernesto. Eu tenho 3. Tem aquela trilogia, ele me mandou um outro de um que ele publicou. De Cuba. Mas publicado por ele, mas não fotos dele? Não é dele. É o da Willard Pate? Acho que Eu tenho um que é o With Animals, que é com animais, né? Que é de uma aluna dele, né? Isso. Não, esses caras, eles atingiram um nível assim na fotografia que é o que a gente busca todo dia, porque a gente coleciona memórias, como eu estava falando, mas você vê, esse cara tudo tem um trabalho consolidado, qualquer um desses aí podia viver só dando palestra, falando, ficando nas redes sociais, eles poderiam gerar lucro com isso e tal, mas eles têm esse gosto de ir além e tal. Por quê? Porque eu costumo dizer isso assim, a gente tem uma língua mãe, né? E eu acho que a fotografia é a língua mãe desse pessoal, eu procuro que seja minha, me expressar por aí. Eu não vou dizer, quem sou eu para dizer assim, fotógrafo tem que ter um trabalho autoral, mas eu te confesso que assim, a gente só sabe da gente, né? Eu não tenho receita para ninguém, mas eu não entendo o que não tem. Eu tinha muitos colegas que eles trabalhavam no jornal, não tinham nem equipamento, só tinha o do jornal, trabalhava fora do jornal, queria fazer outra coisa. Mas eu gosto muito disso, assim, então... Cara, eu já sou um pouco, acho mais agressivo nessa parte, eu falo que tem que ter. Tem que ter? Cara, eu não sei, cara... É uma visão. Eu não sei, porque eu acho assim, se a gente não... Acho que o trabalho autoral é o que faz a gente fotógrafo. É a nossa identidade. Por que a gente entrou na fotografia? Quando você... Porque assim... Pelo menos eu posso falar do meu mercado, né? Do meu mercado, assim, a gente entra muitas vezes numa linha de você só fazer aquilo, pô, é isso que meu mercado está querendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Acho que talvez aconteça no jornal também, que são obrigados a seguir algumas pautas. Isso. E aí Quase eu tenho, quando eu comecei a fotografar, até brinquei lá na palestra, vou fotografar a brabuleta, vou fotografar a flor, né? E você começa muitas vezes fotografando essas coisas, né? E eu falo, cara, essa é a paixão, né? Pô, a gente precisa se divertir, fazer algo pra gente, senão vira mais uma profissão. E aí, por que eu será que eu tô indo no caminho, eu tô esquecendo, né? isso, né? A gente vê isso, a gente não fala isso dos nossos craques, eles estão esquecendo como era legal jogar na rua, né? Sim. E fica com essas coisas e tal. Cara, eu tenho uma coisa assim que eu não esqueço, né, que eu já queria ser fotógrafo. Quando eu paguei a disciplina de fotojornalismo, o professor Carlão, um baita fotógrafo aqui de Manaus, Amazonas, ele levou a gente no laboratório. Quando ele deu o tiro de luz lá no ampliador e tal, quando ele colocou o papel no revelador e eu vi surgir, aquilo ali, meu olho encheu de lágrimas, eu falei assim, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Eu gosto de laboratório, hoje com o digital tá mais fácil e tal, não é tão fácil manter um laboratório hoje, mas aquilo me marcou, a sensação de você ver
que a foto foi realizada, aquilo ali é apenas um marco. Mas seja no sensor da câmera, seja na tela do computador, seja impresso, seja no momento do clique, mas você tem a sensação de, cara, eu capturei isso, né? Tem uma foto assim que eu gosto muito, que eu fiz, faz parte de um projeto que eu venho fazendo. Eu decidi sair, eu tenho uma Rolleiflex, né, em 1957, eu adoro ela. Aí comprei uns filmes da Ilford, aí fui para Manaus Moderna, que é uma área aqui na beira do mercado, na Zona Sul, centro, né, próximo ao Rio Negro, e tem muita gente que mora na rua, e eu parei lá, tinha umas pessoas que moravam ali, o rio estava cheio, conversando, e tinha uma moça, uma jovem, devia ter uns 14 anos, fazendo carinho num pombo. Aí eu falei assim, como você adestrou dela? Ela falou, não, eu tenho a asa quebrada, eu não vou. Daí ela abriu. E eu tava com a Rolleiflex, eu não tava nem olhando, né? O visor dela aqui, eu só fiz assim, plaque. Aí eu tenho essa foto, tá desfocada, granulada, a luz medida, mas cara, é uma aparição a minha, assim, né? Aí eu faço parte de um projeto chamado Everyday Brasil, que você deve conhecer, né? E inclusive tem vários, né? Everyday Síria, Everyday África. Né? Começou na África, né? E aí, começou na África, isso, aí fizeram aqui, começou com Everyday África. E aí aqui a Lívia Bittetti e a Ivana De Bertoli, são nossas coordenadoras, né? Me convidaram para participar. E essa foto um dia foi publicada lá, e ela faz a feira Cavalete, né? Vende as fotos dos membros e tal. E em São Paulo, um dia desse, uma galerista lá, eu não lembro o nome da galeria, mas uma galeria importante de São Paulo, olhou essa foto e comprou. Daí a Ivana, que é a coordenadora, tirou uma foto e viu. Eu, pô, que legal, a foto que eu fiz assim, tão casual. Tem, né? a Doc, Porão. Eu acho que é a Doc Fotogaleria. É uma senhora de cabelo branco, eu esqueci o nome dela, acho que é a Doc. Eu não tenho. Esse nome não me é estranho. Depois eu vou lhe mostrar. E aí eu tenho uma conversa com a Ivana me disse o nome, eu vou lembrar. Mas enfim, assim, eu estava colecionando uma memória ali, uma pessoa assim, pô, uma criança, uma menina, 14 anos, abriu um pombo branco assim de noite, o Rio Negro ao fundo assim, aquilo foi mágico para mim. E, enfim, eu não estava esperando, mas é aquela história, né? A minha esposa brincando, pô, a gente vai no cinema, tu vai levar a câmera. O meu grande professor, ontem mesmo fez 1 ano de falecido, Raimundo Valentim, me deu toda a oportunidade, pai do meu melhor amigo, Rafael Valentim, que é jornalista também. Ele sempre falava, tinha um jeito engraçado de falar, ele falava assim, Rafa, a notícia não espera, a notícia não avisa, e tinha umas frases assim, né, camarão que dorme a onda leva. Pô. Aí eu fui guardando essas coisas e eu tenho que estar com a câmera. Vai viajar, não serve o celular, tem que estar com a câmera, né? A gente tem que estar sempre pronto. Eu fiz um projeto, acho que foi em 2015, que eu fotografei a minha família, fiz aquela foto, uma foto por dia, sabe? 365. E aí eu fiz um projeto onde eu fotografava, na maior parte era a minha filha, né? Mas envolvia a família, algumas vezes minha esposa pegava a câmera e fotografava também. Mas era esse lance, eu tinha que estar o tempo todo com a câmera. Então a gente ia no cinema, estava com a câmera, ia almoçar, ia no banheiro, estava com a câmera. Eu não larguei a câmera, porque antes desse projeto eu tinha mania da minha câmera estar sempre guardada na caixinha lá, selada, para não pegar umidade. Caramba, eu falei, cara, minha câmera não fica mais guardada, minha câmera fica em cima da minha mesa, porque eu pego ela ali e eu uso o tempo todo. Né? Eu também ando sempre com câmera e tal. Ela faz parte da gente, né? Ela é só um acessório, né? Assim como Aristóteles dizia que a política está para o ser humano como a mão está para o corpo, né? A câmera está para o fotógrafo. A gente tem que estar com ela para exercer nosso ofício, né? Seja hoje as câmeras de um celular, a gente tem trabalhos maravilhosos. A Luísa Dor, nomeada, vai ser uma das premiadas no WordPress com iPhone. É a ferramenta dela, não existe melhor ou melhor, existe adequado. Mas a gente tem que estar com alguma coisa, né? Porque infelizmente a gente não imprime ainda do olho, né? Eu acho que assim, hoje o próprio celular, a qualidade dele proporciona, né? Eu lembro que eu me senti muito culpado, e foi assim que começou minha fotografia documental de família, porque em 2011, minha filha nasceu, em 2012, quando ela estava para completar 1 ano, eu me dei conta que eu só tinha foto feita com o celular. Aí eu falei, caraca, velho, como meus clientes pagam, eu levo o meu melhor. E o celular naquela época não era tão bom. Não era. Pô, hoje, velho, você vê Luísa Dor na capa da Times, então é assim, não tem mais desculpa. E vários outros, o Alexandre Urk ganhou um prêmio da Leica Brasil com um material maravilhoso em celular. Não, então a gente tem referências aí, é gente finíssima também. E aí a gente... Eu tive pouco contato com ele, a gente começou um coletivo que desandou um pouquinho, que chama Nação, uma iniciativa do Thiago Henrique.
está tentando retomar. O Urk participou de umas reuniões, colaborou um pouquinho, eu conheci ele ali e me pareceu uma pessoa muito legal, assim, e com um trabalho muito consistente e tal. Sim. E eu acho que é isso, cara, assim, o que você tiver na mão é bom para você, né? O pessoal acha que é clichê, mas é a melhor câmera, a que cabe no seu orçamento, a que você tem ali, porque é ela que pode fazer a foto. Aquela que está na vitrine ainda não pode, né? Sim. Então é isso, é importante a gente estar sempre preparado, porque não é só a notícia, memórias, coisas que se tornarão memórias, fatos, eventos, momentos, um sorriso, aquelas fotos da sua filha do cavalinho cansado e tal. Aquilo não avisa, né? A espontaneidade não avisa da vida, né? Então o espetacular estaria. A gente pode estar aqui, sei lá, é difícil, mas pode entrar um pássaro aqui, isso é um negócio maravilhoso, né? Sim. Olha, uma vez, pelo jornal, eu não estava lá, não foi eu que fotografei, mas veio alguém do comando alto, aqui tem um comando militar da Amazônia, veio alguém muito alto no Ministério do Exército, assim, e eles estavam entrando no comando militar, e de repente pararam o carro porque tinha uma paca, era uma cutia correndo. E eu fico imaginando essas fotos, eu não vi, mas o fotógrafo contou e tal, que era um negócio divertido, porque os soldados correndo e aquele bando de carrão ali, militar esperando, desfilando, né? E parado porque o pessoal não conseguia pegar uma paca ou uma cutia. Que foi. Isso é maravilhoso. E isso você só faz se você tiver com a câmera lá, né? Sim. Tá preparado. Show. Ontem, cara, anotei tanta coisa aqui. Né? Que bom. Ontem você falou uma coisa que eu me identifiquei bastante também, né? Você fez uma série, né? Do momento que você quebrou uma perna, e você falou, pô, chegou um momento que eu podia ficar assistindo Netflix, né? E aí você começou a fazer uma série daquele momento que você tava ali. Isso, né? E virou um projeto pessoal ali daquele momento que você estava vivendo. Recuperação, né? Exato. Muito difícil, porque imagina um fotógrafo sem mobilidade. É difícil. Né? É uma coisa que eu fico com medo, assim, fico sempre pensando naquele fotógrafo cobre conflito, isso a gente tem muito aqui no Brasil, mesmo quando tem aquela guerra da própria polícia com a bala de borracha, teve um fotógrafo que foi ferido, né? E acho que, não sei se perdeu o olho, vista, né? Sim, perdeu a vista. Então, enfim, são coisas que a gente sempre se preocupa, né? Pô, vou fazer tal coisa, se eu me quebrar, tô lascado, não trabalho mais. Na minha turma do mestrado eu tive a felicidade, porque tinha um aluno que era mais um professor, que foi o Emílio Morenati, da Associated Press, um baita fotógrafo. Aconteceu com ele, né? O carro que ele estava numa missão, não lembro em qual parte, acho que era pelo Oriente Médio, passou sobre uma mina, ele perdeu do joelho para baixo. Tem uma foto na internet, ele chegando no hospital fotografando aquilo, né? E ele fotografou a recuperação e ele fez uma coisa maravilhosa. Quando teve aquele atentado, acho que foi nos Estados Unidos, numa corrida de rua, né, com bomba, Boston, isso. E algumas pessoas ficaram dilaceradas. Cara, ele escreveu uma carta e fez um trabalho sobre aquilo, assim, comovente. Aquele cara é um fotógrafo... Não conheço a carta. Ele escreveu uma mensagem pública, um negócio maravilhoso. Ele falando que ia passar, se adaptar, e ele aproveitou contando que antes ele se preocupava com as lentes que ia levar, e agora ele carrega uma câmera com uma lente e se preocupa a prótese que ele vai levar, porque às vezes precisa correr. É genial, é de uma sensibilidade. E agora fotógrafo. Ele leva uma câmera e uma lente. Se eu não me engano, ele gosta da 24-105, né? Tá. Até para jornalismo é ótimo, né? E é o que ele usa, e já ganhou o Press de novo. E é um ser humano, cara. Pô, na aula, assim, eu lembro que uma vez eu mandei umas fotos e ele falou, olha, a gente precisa ajustar algumas coisas aqui de tom e tal para agência, dando uma dica. Eu ainda não trabalhava em agência, aquilo foi precioso para mim. E ele me perguntou, por que você fez isso na época do mestrado? Como eu vendi meu equipamento do jornal para estudar, eu fiquei só com uma câmera analógica. Aí eu falei, fiz com filme. Ele falou, você tá louco? A gente tá em 2012, tá com filme. Eu falei, não, mas é por agora, eu vou comprar uma digital quando eu puder e tal. Mas ele é um cara assim... É isso, é maravilhoso. Esse meu projeto foi assim, eu gosto muito de artes marciais desde menino, coisa de Jaspion, Cavaleiro Zodíaco, a gente vai... Sim. Então eu sempre lutei karatê e judô, né? E eu no judô treinava, nunca me machuquei. Chegou em 2016, logo após a Olimpíada, um treino, cara, a gente já estava um jogando o outro assim por treino. Num equívoco de treino, um colega travou minha perna, meu joelho virou para trás, quebrou em 4 lugares. Graças a Deus não pegou o ligamento, mas uma dor insuportável. E foi uma anedota, fui pro médico, o médico tirou 3 raios-x, disse que não tinha nada, não viu. Aí, no outro dia de manhã, acordei com o joelho preto, ele só disse para eu não pisar, para não forçar, se piorasse, voltasse ao médico. Claro que piorou.
outro dia eu fui pro hospital, o médico olhou os raios-x e falou, cara, não acredito que não viram, porque tem 4 fraturas aí. Agora eu vou fazer uma ressonância para ver se você estourou o ligamento. Aí, pô, a gente ia viajar para João Pessoa, perdemos a viagem por causa disso, né? A companhia ressarciu porque eu tinha atestado e tudinho, mas, pô, você vai sair de férias, aí fiquei ali, fiquei triste, aí você fica um pouco assim, cabisbaixo, e como eu estava em cadeira de rodas, o meu apartamento, as portas são estreitas e ia ficar difícil ficar sozinho. E na casa dos meus sogros sempre tem alguém, e a casa da minha mãe é um pouco mais distante, né? E aí a minha esposa falou, vamos ficar na casa dos meus pais e tal. Eu fiquei lá, muito grato aos meus sogros, me ajudaram nesse período. E ela perguntou, o que você quer que eu traga? Eu falei, você traz a minha câmera e meu computador. Aí foi na época que eu fiz o Netflix, eu também assisti Netflix pra caramba, mas eu comecei a fotografar isso até quando eu comecei a dar o próximo passo. Eu chamei de o próximo passo, um nome meio clichê e tal, mas é que significava muito. Eu lembro que na data do meu aniversário, eu estava fazendo fisioterapia um dia, e me passaram um exercício simples, coloca a mão na parede e anda igual Siri, pro lado. Eu não consegui dar um passo, eu caía. E uma hora eu levantei, cara, assim, emocionado. Eu falei, cara, não é possível, não vou mais conseguir, eu preciso trabalhar. Eu sou medroso, não gosto de andar de elevador, gosto de andar de escada. E aí, pô, eu trabalho no 10º andar, cara. Eu vou todo dia, subo quantas vezes faz bem pra saúde, é ótimo, né? Isso é bom, minha sogra mora no 8º, eu subo desse escada e tal. Evito o elevador o quanto eu puder. E aí... tudo isso ficou prejudicado e eu ficava triste com isso, o que eu vou fazer? E a fotografia foi minha válvula de escape. Eu tenho uma foto que eu gosto muito, que eu tô no sofá, tô com aquela injeção, né? E a minha esposa chegou cansada do trabalho e ela ainda serviu janta para mim, ela me ajudava, porque na hora de tomar banho tinha que passar papel filme para não molhar e tal. Aí ela deita aqui, eu tô com um copo de mate gelado, que eu adoro um mate gelado, ela deita aqui no meu colo, a TV tá ligada e a minha perna aqui do lado. Eu peguei ela dormindo ali, como você fala, aquilo é amor, aquilo pra mim é o amor dela, claro, o cuidado dela. Cuidado. E não dá pra deixar passar, né? A gente vai e fotografa essas coisas. E eu fotografei todos esses momentos que foram importantes, né? Eu não voltei pro jogo, voltei pro karatê, porque pro judô eu fiquei com uma pequena dificuldade porque eu perdi uma parte do menisco, né? O médico disse que eu posso, mas aí tem a questão assim, não quero passar por isso de novo, né? Não quero ficar sem fotografar, sem ver a cidade e tal. Então, não voltei pro judô ainda, mas para fotografia eu também não larguei naquele período, não dava. Né? Eu lembro que eu perdi um jogo da seleção brasileira aqui, que eu ia cobrir por causa disso também, né? Aí eu, pô, indignado, jogo aqui, nunca fotografei a seleção brasileira principal, né? Queria ir e tal, ter essa experiência de estar lotado em Manaus. E você tava ali, não? Tava com gesso na perna, não fui. Mas foi um episódio importante, porque tudo isso faz a gente crescer. Faz. E dá valor para coisa simples que é o andar, né? Isso. A gente você vê, é impressionante como você passa, às vezes a gente é muito egoísta e egocêntrico e não percebe a importância de uma rampa para uma pessoa que é cadeirante. Aí onde você começa, difícil, velho. Mas aí eu acho que é onde começam a você mudar, a sua fotografia mudar. Porque o seu olho na hora de fazer uma foto de alguém cadeirante ou na hora de acessar uma rampa já é completamente diferente antes dessa experiência. Você fala, porra, eu podia estar ali na cadeira de rosa e também não ter isso. Quando você olha e aí é onde você coloca você na sua fotografia, né, que é o que você disse ontem, né, de você colocar ali sua história, sua bagagem de vida. Por isso que nós acabamos enxergando diferente. Então, essas coisas que acontecem acabam sendo sempre, cara, algo vai mudar aqui e isso vai estar ali na minha fotografia. A gente está em constante mudança, né? O Raul tinha razão, metamorfose ambulante. Temos tá que aqui ser. Anotado, ó. Temos que ser, né? Não, você falou uma outra coisa aqui que eu tinha colocado aqui. Nossa, eu anotei tanta coisa aqui ontem, velho. Tranquilo. Isso daí. Mas você vê, né? A gente tem que se colocar. Eu fiz aquele curso agora da Magno, que eles estão oferecendo online, de fotografia de rua. Vale a pena, muito legal o curso. Né? Eu não fiz ainda porque eu tô 3 meses viajando e eu não consegui ainda. Quando você tiver, você faz no seu tempo. Cara, eu devorei em uma semana, porque é muito legal o conteúdo. E tem uns vídeos aí, tem um que é do Peter Van Atmel, né? Que, poxa, o trabalho dele é maravilhoso. E ele fala assim que é muito difícil você encontrar um fotógrafo documental que não seja muito ligado às questões humanas. Né? Porque justamente isso, a gente
a gente projeta nós mesmos no outro. No né? outro. Como a fotografia não é sobre o outro, é sobre a gente, né? A gente usa aquilo para se expressar, né? Então é isso mesmo. Pô, que demais, cara. Pô, brigadão aí por ter aceitado. Foi um prazer. Por mim eu continuava aqui, dá pra fazer mais uns outros 10 papos desse daqui, que assunto, igual você falou, pô, vamos sentar aqui numa mesa de bar e vamos conversar essa ideia. Mas vamos manter esse contato, cara. Pô, adorei de verdade esse trabalho. Eu cheguei, a minha esposa, como foi e tal? Eu falei, cara, eu conheci um cara, adorei de verdade, de coração. Legal, porque eu falo mesmo, cara. Eu falo também, assim, quando eu gosto de ver um trabalho, por exemplo, quando eu conheci o Ernesto Bazan, eu já conhecia o trabalho dele, né? Já tinha essa admiração. Ele veio em Manaus, até para ver se ele realizava um workshop, estava de passagem aqui. Cara, eu sei para fotografar com esse cara, eu falei, Peraí. Fica à vontade. Peraí. Só minha... Pronto. Você estava falando... Quando eu conheci o Ernesto, né? Eu conheci ele aqui em Manaus, ele estava de passagem, aí ele falou, eu queria conhecer um pouco aqui a região, eu levei ele do outro lado, no Rio, fomos numa aldeia indígena, fomos numa comunidade que chama Paricatuba, aqui em Iranduba, e, pô, fiquei perto daquele cara, falei, cara, eu preciso fazer um workshop com aquele cara, porque eu encontrei, né, e quando a gente encontra pessoas em que quer estudar, eu, por exemplo, souber de você dando um workshop, eu vou me interessar, porque eu encontrei no teu trabalho um reflexo do meu, a mesma coisa com eles. Então, o que eu estou falando para você, realmente de coração, aquilo mexeu comigo, eu fiquei imaginando. Você falou uma coisa para mim super importante, eu quero estar na foto também, porque realmente assim, a gente acaba fazendo muito, mas ao mesmo tempo que você falou isso, você pode ter certeza que a sua filha mais velha, no ritmo da vida, quando nós não estivermos mais aqui, ela ainda estiver, ela olhar nas fotos que você não estiver, ela também vai te ver lá, porque está lá. Vai te ver porque você está lá, velho. Isso fica claro. E esses são os ecos do nosso trabalho, né, de fotógrafo. Pô, que demais, parabéns cara. mesmo aí, cara. Obrigado, velho. Prazer, cara. Você tem um camarada aqui, quando você vier, valeu. Tá você recebido. Também São Paulo, que é uma cidade enorme. Eu fiquei com medo de ir lá, mas adorei, cara. Eu conheci ano passado, que lugar legal. Show. O que tem de museu lá. Tem muita coisa, tem muita coisa. E eu preciso voltar aqui para conhecer de verdade. Vem. Você tem onde ficar, tem um companheiro para sair para fazer fotos aí, se precisar, vamos manter o contato e obrigado pela oportunidade. Isso aqui tudo é muito novo para mim, mas é coração, assim, participar mesmo com sinceridade, me expondo, sendo eu mesmo, porque isso tudo é oportunidade, isso tudo vai me ajudar a crescer, isso tudo vai ajudar a nossa fotografia. Pô, eu aprendi pra caramba. Obrigado, cara. Valeu, mano. Fica com Deus, obrigado, parabéns aí.